Feliz é o homem ou a pessoa que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. As provações sempre testam os nossos corações. Elas nos apresentam dois caminhos a seguir, duas vozes ao ouvir. Quando Tiago escreveu essa carta para essa igreja estava sofrendo perseguições políticas por ser igreja, por serem cristãos. Estavam sofrendo perseguições de todos os níveis possíveis, muitos deles sendo mortos, presos, acorrentados, atormentados em praça pública, maridos sendo espancados em praça pública na frente de suas esposas, na frente de seus filhos, mulheres também sendo violentadas na frente de sua família, só pelo fato de serem cristãos. E Tiago então escreve essa carta para a igreja, fortalecendo, reanimando aquele povo, dizendo: feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é o cristão que persevera na provação, que apesar da provação fica firme, defende a sua fé, defende a sua confiança em Deus. Essa pessoa, depois de ser aprovada, a aprovação ela vem depois da prova. Ninguém recebe uma aprovação antes da prova. Então, depois da aprovação, sendo aprovado, a aprovação ela vem por meio da perseverança. E aí sim você receberá a coroa da vida que Deus prometeu. Para quem? Para quem Ele ama. Então a palavra de ânimo de Tiago é: persevere na aprovação, porque a perseverança lhe trará a aprovação, e a aprovação lhe trará os benefícios, a coroação final de Deus sobre sua vida. Porque apesar da aprovação, Deus te ama. O que muda não é o amor de Deus por você. O que muda é como você age durante as provações. O amor de Deus por você não muda. Então as provações que vêm sobre a sua vida sempre vai testar o seu coração. As provações servem para isso. Eu estou usando a palavra provação aqui, embora aqui em Tiago ela é uma palavra diferente de tentações. Tentações são aquelas coisas que te levam a pecar. Provações são situações que levam você a testar a sua fé, testar a sua força, testar a sua convicção, testar a sua perseverança nos seus negócios, a sua perseverança no seu casamento, nos seus relacionamentos. A provação tem a ver com isso, tá joia? Então vou usar esse sentido aqui. Então as provações sempre vão testar o seu coração, para ver até que ponto você está comprometido com aquilo que você acredita. Elas sempre vão apresentar dois caminhos para você seguir. As provações elas te levam ou para a derrota ou para a vitória. Depois de uma provação, ou você sai pior ou muito melhor do que quando você entrou nela. E a provação também, ela sempre traz duas vozes para você ouvir: a voz do desista e a voz do vai para cima. Não é assim? Quando você está numa provação, quando você está com um problema grande, aparecem duas vozes no seu ouvido, na sua consciência e no seu coração. A primeira voz fala: desista, pare com isso, não é para você, isso é ruim para você, você não vai aguentar, não vale a pena. É a primeira voz: desista. E a segunda voz é: vai para cima que eu estou com você. Vai para cima, eu sou teu Deus, eu não te abandono, eu estou com você, você consegue, eu te criei a minha imagem e semelhança, eu te dei força, você tem capacidade para isso, vai para cima. Essas duas vozes.
A questão, como disse C.S. Lewis em um de seus livros, ele disse: a questão não é o problema que vem sobre nós, a questão é como vou passar pelos problemas que vêm sobre mim, é como vou enfrentá-lo e como chegarei do outro lado. Bom, as provações, elas são um reflexo de algo espiritual em nossas vidas, especialmente na vida da igreja, na vida dos cristãos. Satanás, o diabo, a antiga serpente, ele nunca desistiu de perseguir a Deus e ao povo de Deus. Satanás sempre perseguiu Deus e sempre perseguiu o povo de Deus. Ele persegue a Deus sabendo que não vai derrotar a Deus, que sempre vai perder para Deus, mas a natureza dele é má, então por isso ele continua tentando. É como uma pessoa com um caiaque. Já viu um caiaque? Aquele caiaque que uma pessoa fica brincando dentro d'água. É como um caiaque tentar atingir e derrubar um navio de guerra. É impossível. O caiaque é Satanás, Deus é o navio de guerra. Satanás sabe que não vai vencer, mas ele tenta a si mesmo, porque essa é a natureza dele. Ele é Satanás, ele é o tentador. E Satanás sempre vai tentar a Deus, até Apocalipse capítulo 19, quando vai ser a última vez que ele vai se levantar contra Deus, e lá ele vai ser derrotado. Já aprendemos isso na nossa escola bíblica dominical aqui das 9 às 10h30 da manhã. Lá sim, Deus vai acabar com a raça dele e vai dar o destino final dele. Mas enquanto aquele dia não chega, ele continua atacando a Deus e atacando ao povo de Deus. Por que ele ataca o povo de Deus? Ele sabe que ele não pode destruir o povo de Deus, nem o povo antigo Israel e nem o povo novo chamado igreja. O próprio Senhor Jesus disse: nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Mas apesar disso, Satanás tenta atacar a igreja. A igreja de hoje, principalmente a igreja brasileira, tem algumas igrejas que têm perseguições parecidas com a perseguição da igreja aqui de Tiago. A igreja brasileira, os cristãos brasileiros não têm esse tipo de perseguição. Satanás nos deixou em paz? Não. Ele continua nos perseguindo. Mas de que maneira? Ele só mudou a estratégia. Satanás nunca desiste de atacar o povo de Deus, ele só muda as estratégias. Bom, você certamente já viu um felino atacando algum animal para comer. Você já deve ter visto um leão, ou uma leoa, ou bandos de leões e leoas, ou até mesmo de guepar e até hienas, né? Como que eles atacam a presa? Eles olham para o bando e eles escolhem o mais forte. É isso? Não, eles escolhem o mais fraco. E ao escolher o mais fraco, ele já ataca de imediato? Não, porque até mesmo o mais fraco no meio do bando está protegido. Então o que ele faz? Ele tenta afastar o mais fraco do bando. E a hora que o mais fraco está longe do bando, ele ataca. O bando assiste, mas não pode fazer mais nada, porque ele saiu do bando. Já estava fraco e ainda saiu do bando. Você está entendendo? Você está entendendo que é de você que estamos falando? Muitas vezes as nossas provações nos deixam fracos, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. É por isso que você tem que cuidar da tua saúde. Você tem que praticar exercício físico. É por isso que você tem que se alimentar bem, dormir bem. É por isso que você tem que alimentar. É por isso que você tem que alimentar a sua vida emocional. Você tem que ser uma pessoa decidida, sabendo quem você é, uma pessoa de identidade. Não importa o que as pessoas ou o mundo disserem de você, você sabe quem você é e nada vai te abalar. Você é feia, mas se eu fizer uma plástica melhor, aí você que é ignorante. Piadinha mal feita essa, né? É a única que veio agora.
Então a pessoa vai fazer de tudo para te derrubar, para te enfraquecer, mas você tem que saber quem você é. Você tem que investir no seu bem-estar emocional, e você tem que investir na sua vida espiritual. E na vida espiritual tem uma vitamina que é infalível, a vitamina do boi: Bíblia, oração e igreja. Bíblia, oração e igreja. E você deve se alimentar disso, porque o diabo vai sempre te perseguir. O apóstolo Pedro, quando ele escreve as suas duas cartas, na primeira carta, no capítulo 5, ele fala: o diabo, nosso adversário, ele fica ao vosso derredor como um leão, bramando, procurando uma brecha para poder atacar o mais fraco. Vigie, vigie. E aí as provações vêm e te enfraquecem. E aí qual é a primeira coisa que você faz quando você está fraco? Se afasta do bando. Você não quer ficar junto com o rebanho. Satanás, ele faz isso. Primeiro ele te enfraquece, e depois começa a tirar você do meio do bando. E depois o bando vai assistir a sua derrota e não vai poder fazer nada. É trágico, não é? Mas é exatamente assim que Satanás faz com você. Então, daqui para frente, de hoje em diante, de agora para frente, todas as vezes que você sofrer uma provação na sua vida, você vai falar: o diabo está me afastando do bando, está me enfraquecendo, e eu não vou deixar ele me enfraquecer. E você se fortaleça logo em Deus, se fortaleça com a sua família, se fortaleça com seus amigos, se fortaleça com a sua igreja, porque o diabo vai fazer de tudo para te enfraquecer e para te afastar do bando. Esse é o papel dele. Jesus disse em João capítulo 10: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Esse é o papel de Satanás. Aí Jesus diz: mas eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Satanás não vai descansar de você. Satanás vai te perseguir por toda a sua vida. Ele não vai aparecer grande, chifrudo, com tridente na mão e cuspindo fogo. Ele vai te atrair para longe do rebanho, e ele vai te enfraquecer. Essa é a estratégia dele para a sua vida. Então fique atento, invista na sua vida, invista na sua vida. Vou te contar uma história de um rei que também sofreu uma terrível provação, e ele rapidamente entendeu que essa provação ela era mais do que natural. Ela era natural, mas ele percebeu que tinha algo além das forças dele ali. E esse exemplo que eu vou te passar hoje é um exemplo positivo de alguém que enfrentou uma provação e como que essa pessoa reagiu diante da provação. Eu não vou te falar de um exemplo negativo, porque não vai te ajudar. Então eu vou te falar de um exemplo positivo na Bíblia, porque é isso que vai te ajudar a se lembrar do que você pode fazer e do que Deus pode fazer por você durante uma provação. Amém? Então venha comigo. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 36. Isaías capítulo 36. Josh, é muito bom ter você conosco. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, viu? Muito bem. Josh está conosco, lá dos Estados Unidos. Hoje eu não vou falar inglês, tá bom? Para a gente não desfocar aqui. Muito bem. Abriu sua Bíblia em Isaías capítulo 36? Abriu? Todos abriram? Vou esperar para que todos abram. Capítulo 36. Todos abriram? Sim. Você vai fazer uma coisa muito importante agora. Olha aqui para mim, por favor. Se você tiver aí na sua Bíblia um marcador de Bíblia, um cartãozinho, uma fitinha, você vai colocar nessa página. Se você não tem, você vai fazer uma orelhinha assim, ó, uma dobrinha. Fez a dobrinha?
Fez a dobrinha? Agora você pode fechar a sua Bíblia. O pastor endoidou? Não, calma. Dobrou aí? Fechou sua Bíblia? O pastor vai citar, eu vou citar para você alguns versículos desta passagem, desse capítulo e do capítulo 37. Mas à medida que formos falando, você vai sentir curiosidade de querer ficar olhando na Bíblia. E isso vai distrair você. Então você já marcou agora o livro que está. Na sua casa, com mais tempo, com mais calma durante a semana, você vai poder ler esses 2 capítulos inteiros para você observar os detalhes, tá bom? Os versículos que eu vou citar aqui será projetado, então você vai ler aqui na frente, tá joia? Porque se você ficar olhando na Bíblia, você vai distrair. Depois você poderá ler os 2 capítulos inteiros em casa, porque eu não vou ler o capítulo inteiro aqui, eu vou ler apenas algumas partes. Combinados? Combinados? Muito bem, então vamos lá. Durante a aprovação você vai ouvir quantas vozes? 2 vozes. A voz da aprovação e a voz do provedor. Quem que é o provedor? Deus. Muito bem. A voz da aprovação, ela sempre vai desafiar a sua fé, a sua própria força e o seu Deus. Todas as provações vão desafiar a sua fé em Deus, vai desafiar a sua força na sua própria capacidade e vai desafiar também o seu Deus. Vai dizer que a sua fé não é boa o suficiente para você vencer, vai dizer que você não é capaz para vencer nem mesmo um probleminha desse, e também vai dizer para você que o seu Deus não é suficiente para livrar você desses problemas. É isso que a aprovação vai falar na sua orelha, no seu ouvido e na sua consciência. Mas a voz do provedor vai desmontar os seus desafios, e nós vamos ver isso nesses 2 capítulos que vamos meditar a partir de agora. A voz da aprovação, Isaías 36, versos 1, 2, 14, 18 e 22. Assim diz o sumo rei da Assíria. O rei Ezequias estava lá no palácio dele, com o povo lá de Israel, o povo judeu, estava tranquilo, a nação de Judá, e de repente vem um rei, e ele então começa a se achar o rei da cocada. E ele começa a invadir vários reinos com seu poderoso exército, e derrotar todos eles e fazer escravos. Todas as nações que ele invadia, ele vencia, ele saía vitorioso, e as nações tinham seus deuses, e os deuses não faziam nada por eles, e ele derrotava. Esse rei então olha agora para o rei do povo de Israel, do povo de Deus, e manda um recadinho para ele. Ele está vendo, Ezequias está vendo esse exército gigantesco invadindo tudo e sendo vitorioso. E de repente o rei desse exército, o rei desse povo, manda um recado para ele. E olha o recado: assim diz o sumo rei da Assíria. Não é rei, é sumo. É fera, né? No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então o rei da Síria enviou de Laques ao rei Ezequias em Jerusalém seu comandante, com um grande exército. O comandante, porém, respondeu: pensam que o meu senhor mandou-me dizer estas coisas a vocês e ao seu senhor, e não aos homens que estão sentados no muro? Pois como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. E o comandante se pôs de pé e falou alto em hebraico: ouçam as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los. Não deixe Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deem atenção a Ezequias. Assim diz o rei da Assíria: venham fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá da sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna, até que eu os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixem que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria?
Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista Joá, filho de Asaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que dissera o comandante do rei da Síria. Percebe? Esse rei chega intimidando o povo de Israel, o povo de Deus. Primeiro ele intimida e depois ele faz uma oferta. É típico de Satanás isso. Primeiro ele intimida. Você não é nada. Você não pode ir contra mim. E nem o seu Deus vai fazer. E aí sabe o que ele faz? Ele dá provas. Nós não lemos aqui, eu pulei vários versos para a leitura não ficar longa, mas ele vai falar, olha o rei tal, olha a nação tal, eu acabei com eles, acabei com os reis deles, e nem os deuses deles puderam comigo. Ele começa a mostrar fatos. E Satanás faz isso com você. Ele te desafia e começa a mostrar, você lembra que eu já te derrotei uma vez? Você lembra que eu já fiz com você? Você lembra que eu fiz com fulano? Você lembra que eu já fiz com aquela pessoa? Ele mostra dados para te intimidar. E depois ele vem com ofertas. É típico de um tentador. Olha, tudo que Deus prometeu para vocês, eu também vou dar. Tudo. E ele oferece até coisas a mais. Ele oferece prazeres. Eu vou dar vinho para vocês. Vocês vão ter vinho colhido da própria vinha de vocês. Tudo que Deus deu para vocês, eu vou dar. Eu vou dar. E comigo vocês vão ter algo que com Deus vocês não têm: paz. Paz. Porque do lado de Deus vocês têm sempre alguém guerreando contra vocês. Do meu lado não, eu vou proteger vocês. Olha que tentadora a proposta. Não é tentadora? É tentadora. Vamos nos render a ele logo. Mas o que aconteceu com os homens aqui de Israel que ouviram a palavra? Eles rasgaram as suas roupas. E isso é em sinal de humilhação, não diante do rei, mas diante de Deus. Esse era um costume cultural dos judeus. Rasgaram as suas roupas. E ao invés de responderem ao comandante, eles não respondem. Eles voltam e vão falar com o rei deles. Lembra que eu já disse que a voz da aprovação vai desafiar a sua fé, vai desafiar a sua força e vai desafiar o seu Deus? Primeiro ele te pressiona e depois ele começa a te oferecer benefícios. Olha, você está vendo? Você está lendo a Bíblia, você está orando, você está buscando a Deus, você está indo na igreja. Você viu, você foi 2 vezes na igreja, o cachorro te mordeu. Está vendo? Você ficou fraco. Sai do meio desse povo aí. Eu vou te dar o que esse povo não pode te dar. A igreja tem fofoqueiros na igreja. Na igreja tem gente que vai passar na rua e não vai te cumprimentar, vai começar a te enfraquecer. A igreja vai cobrar o seu dízimo. A igreja vai querer que no feriado você esteja lá com eles. A igreja tem um monte de regras. Na igreja as pessoas cuidam da sua vida. Você não pode nem beber uma cervejinha em público. Na sua igreja os jovens não podem ficar com qualquer pessoa que eles quiserem. Você não pode jogar na loteria. Tem um monte de regras lá na igreja. Você não pode fazer nada. Começa a te enfraquecer. Aí aos pouquinhos, sai de lá. Eu tenho algo melhor para te oferecer. E comigo você vai ter uma paz que lá você não tem. As pessoas vão te deixar em paz. O pastor não vai ficar ligando para você quando você faltar no culto, para saber o que aconteceu. Não vai ficar pegando no seu pé. Cuidado. Satanás não brinca em serviço. Olha como ele é astuto. Como dizia um velho poeta, o diabo é astúcio. Muito bem, continuando. Agora vamos ouvir a voz do provedor, a voz de Deus. É a verdade por trás da realidade ilusória.
O que esse rei falou para o rei Ezequias era verdade mesmo, estava acontecendo mesmo, era uma realidade que estava acontecendo. Só que existem algumas verdades por trás da realidade. Todas as coisas reais existem umas verdades por trás delas, que mascaram a realidade. Às vezes o que tem por trás da realidade que acontece com você, ou com esse nosso mundo, seja político, religioso, qualquer área da nossa sociedade, sempre existe uma força maior por trás de todos os acontecimentos. Sempre tem um interesse maior por trás. E aí Deus revela para você os interesses que tem por trás, para você não ficar iludida ou iludido. Isaías ainda 37 agora. Quando o rei Ezequias soube disso, dessas ofensas, ele rasgou as suas vestes, vestiu um pano de saco e entrou no templo do Senhor. Olha aí, para onde ele foi? Para o templo. Satanás quer te tirar da presença de Deus. Ezequias fez o contrário. Depois ele enviou o administrador do palácio Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías. Este lhes respondeu: digam ao seu senhor, ao rei, que assim diz o Senhor. Isso é maravilhoso. Não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria falaram contra mim. Porém nele um espírito, para que quando ouvir uma certa notícia, que eu vou falar no futuro, Deus está dizendo, ele volte para a sua própria terra, e ali farei com que ele seja morto à espada. Note a atitude primeira do rei Ezequias. Quando ele recebe a notícia do problema, ao invés de entrar no grupo de WhatsApp e reclamar, o que ele faz? Ele vai na presença de Deus. Vai para a presença de Deus. E aí ele chama 3 homens, ele não manda um sozinho. Lembra que nós não podemos ficar sozinhos, precisamos ficar no rebanho? Ele manda 3, para um ajudar o outro. E eles vão até o profeta Isaías, que era um homem que era um representante de Deus. Aquele homem falava com Deus e Deus falava com ele. E ele então pergunta para Isaías: o que a gente faz? Porque olha o que falaram da gente. Essa é a atitude de alguém no meio de uma provação. Buscar a Deus, entrar na presença de Deus, e depois que entrou na presença de Deus, procurar entender a voz de Deus. E aí você deve procurar hoje, no meio dos seus problemas, procurar ouvir os profetas de Deus, as pessoas que falam em nome de Deus. Foi o que você fez hoje. Você veio aqui ouvir o que Deus vai falar através desse simples profeta dele. O poder não está no profeta, mas no Senhor do profeta e da igreja. Note que o rei da Síria, quando ele veio mandar um recado, como que ele falou? O sumo rei da Síria. E como que Isaías fala para os moços agora falarem para o rei Ezequias? O Senhor. A palavra Senhor significa aquele que manda em tudo, o soberano. Se o rei da Síria se colocou alto, agora Deus colocou ele na sola dos pés. O Senhor de toda a terra manda dizer uma coisa. E o que é que o rei de toda a terra manda dizer para Ezequias que está na provação? Não temas, não tenha medo. E a palavra de Deus para você, quando você estiver na provação, é: não tenha medo. Não tenha medo. A provação pode te balançar? Pode, claro, você é uma pessoa humana. Mas a palavra de Deus para você é: não tenha medo. Não tenha medo. Porque esse problema que é muito grande para você está debaixo dos meus pés, porque eu sou o Senhor de tudo. Eu sou o Senhor de tudo. Então, não tenha medo. Não fique com medo. O Deus que disse não tenha medo é o mesmo Deus que criou o oceano e deu ordem para ele, disse: você vai até aqui e volta. Foi ele que colocou limites, como disse Voz da Verdade, né?
na música do estudo, deu ao mar o seu limite. Até aqui você vai. Até para Satanás ele deu limite. Ele é o Senhor de tudo. E ele diz: não tenha medo, porque eu sou o Senhor de tudo e eu sou o Senhor da sua vida. Não tenha medo das palavras que você ouviu. Não tenha medo das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Não foi contra você, foi contra mim. Porém nele um espírito, para que quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, à sua casa, e ali eu farei com que ele seja morto à espada. A espada. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão. Se alguém mexer com seu filho, está mexendo com quem? Bate a mão no peito aí. Comigo. Não é, Damares? Quem que é, pastor? Quem que é? Deus, quando vê uma aprovação vindo contra você, ele fala: não é contra você, é contra mim. É contra mim. Mas o fim dele está próximo. Esse tentador aí, que está falando essas blasfêmias, é contra mim. Ele está achando que eu não vou cuidar dos meus filhos. Mas ele vai ver como será a morte dele. Eu já expliquei como será a morte dele. Ele vai voltar para casa, eu vou dar uma notícia para ele, e eu vou colocar um espírito nele. Esse espírito vai deixar ele doidinho. Ele vai querer voltar para casa, e quando ele voltar para casa, lá ele vai ser morto por espada, e não vai ser nem meu povo que vai sujar a mão no sangue dele. Ele vai morrer à espada. Deus já mostra até para ele como será a morte dele. Então, vale a pena ouvir a voz da provação ou do provedor? Do provedor. A voz da provação é: eu vou te derrubar. A voz do provador é: não tenha medo, eu cuido de você. A voz da provação volta a ameaçar de novo, uma nova ameaça. Em Isaías 37, ali tem os versículos 10, mas depois você vai ler inteiro em casa. Digam a Ezequias, rei de Judá: não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações, e como os destruíram por completo. E você acha que se livrará? Você percebeu a dinâmica do ataque do rei da Síria? Primeiro ele ataca o rei Ezequias, e agora ele viu que o Deus de Ezequias mandou uma mensagem. O que ele faz agora? Ele ameaça o Deus. Não pense que o Deus de vocês vai livrar vocês, porque eu já destruí deuses também. Olha, o cara é bonzão, hein? Não confie no que esse Deus está dizendo. Preste atenção aqui, por favor. Se você esquecer do culto inteiro hoje, não se esqueça disso. Quantas vezes alguém fala para você, um problema fala para você, e às vezes a própria voz da sua consciência diz para você: o que seu Deus vai fazer por você? Não confie no seu Deus. Olha o que o seu Deus deixou acontecer com você. Se o seu Deus fosse bom, ele deixaria você passar por isso. Você já ouviu isso ou não? Quantas vezes já vieram falar isso para você? Não confie no seu Deus. Eles vão dizer: não confie. Primeiro vai vir: não confie no seu presidente, não confie no seu país, não confie na polícia, não confie nos médicos, não confie no seu pastor, não confie no seu pai, não confie na sua mãe. Depois ele vai dizer: não confie no seu Deus. Percebe ele enfraquecendo você e tirando você do rebanho, para você se tornar uma presa fácil. Se ele já está dizendo para você: não confie no seu Deus, é porque ele já está desesperado para tirar você do rebanho. Muitas vezes ele vai dizer: não confie em Deus. Olha só, você está se dedicando mais a Deus, e olha o que aconteceu com você. Você está sendo mais fiel a Deus, ajudando na igreja, trabalhando, investindo, patrocinando a Casa Acolher, e olha como que Deus está deixando, como que Deus está retribuindo para você.
Ontem você trabalhou até meio-dia e depois foi lá cuidar das crianças, e olha o que está acontecendo com a sua própria família. Vale a pena servir esse Deus? O diabo vai fazer de tudo para dizer para você: não confie no seu Deus, porque não vale a pena. Não seja fiel a Deus, não seja crente, porque não vale a pena. Isso é tudo historinha. Quando você morrer, você vai ver que Deus não existe e nunca existiu. Cuidado, cuidado. A palavra de Deus diz que o diabo, ele é muito inteligente e ele conhece a humanidade. Quando a humanidade foi inventada, ele já existia primeiro. Ele foi expulso do céu e ficou um tempo vagando aqui na terra, até Deus criar o primeiro ser humano, Adão. E quando Deus criou Adão, ele viu Deus criando, e ele conhece muito bem aquilo que você é forte e aquilo que você é fraco. Ele começa a te elogiar no que você é forte para você se sentir, depois ele vem te dar uma rasteira e fala: está vendo como você é fraco? Aí depois ele começa a te afastar do rebanho de Deus. Está vendo? Deus não te protegeu, Deus não livrou você daquilo. Cuidado com o diabo. A palavra de Deus diz: sujeitai a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Muito bem, vamos continuar aqui. A reação de Ezequias diante dessa nova ameaça. Bom, ele buscou o Deus maior do que seus problemas. Tem problemas que você vai poder encarar de frente, tem problemas que você não vai poder encarar de frente, são muito grandes para você. E o que você deve fazer? Buscar alguém que é maior que os seus problemas, e não o inimigo, o seu Deus, o Senhor de tudo que existe. E Ezequias buscou esse Deus. Ezequias recebeu a carta nas mãos dos mensageiros e a leu. Primeiro ele leu. Então subiu ao templo do Senhor e apresentou a carta diante de Deus. Ele mostrou a carta para Deus e aí ele faz uma oração. Preste atenção nesta oração. Senhor dos exércitos. Lembra qual era o maior medo dele? O que estava apavorando ele? O exército do inimigo chegando perto dele. O exército. Então, do que ele chama Deus? Senhor dos exércitos. Ou seja, eu não tenho medo de nenhum exército, porque o meu Deus é o Senhor dos exércitos. Percebe? Você tem que chegar diante de Deus com essa confiança. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, meu Deus, cujo trono está entre os querubins, só Tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e veja o que está acontecendo. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e as destruíram, pois em vez de deuses não passaram de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Olha, tem muitas coisas nessa oração, mas eu quero destacar a principal delas na minha visão. Quando o rei Ezequias, ele não fala para Deus livrar ele, a honra dele, ele fala para Deus livrar a sua própria honra. Você escutou aqui na oração? Olha ali. Salva-nos das mãos dele, para que todos os reis da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Ele está preocupado com a honra dele? Não, ele está preocupado com a honra de Deus. Todas as nações precisam saber que existe um Deus e que ninguém pode se levantar contra ele. Esta oração eu e você precisamos aprender a nos preocuparmos com o nosso Deus. Senhor, espera aí, está acontecendo esse problema aqui e tem gente zombando da minha fé, dizendo que Deus é esse, que deixou viver o que eu estou passando. Senhor,
O Senhor tem que se defender. É com o Senhor. Aqui está o problema. Coloque o seu problema diante de Deus e se preocupe com a honra dele, e certamente ele vai defender a sua. Muito bem, partindo para a conclusão, a resposta de Deus número 1. Deus tem duas respostas. A primeira resposta, ele nunca deixa um filho sem resposta, em Isaías capítulo 37. Então Isaías era o profeta de Deus, lembra? As pessoas não podiam falar diretamente com Deus, elas falavam para o profeta falava para Deus, e Deus dava a resposta para o profeta, e o profeta falava com as pessoas. Diferente de hoje. Hoje você pode falar diretamente com Deus, Jesus garantiu isso, mas naquela época não, era o profeta que falava em nome de Deus. E então agora, Isaías, filho de Amós, que era o profeta de Deus, ele enviou uma mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. Olha só: a virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. Ele está dizendo assim, que a pessoa olha para o outro e fala assim: cresceu tanto e olha lá fugindo, olha lá o coitadinho com medo, olha lá como foge, sai, fazendo a cabeça, não acredita, olha como é covarde, olha lá, humilhando esse bonzão da boca aí. Eu, porém, de quem você zombou e contra quem blasfemou, contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Eu, porém, sei onde você está, quando sai e quando retorna, e como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos, por isso porei o meu anzol no seu nariz, e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. A gente fez assim no papo aqui. Você já viu um boi sendo puxado por um anzol no nariz? Já viu ou não? Os antigos faziam isso, enfiavam, não um anzol de pescaria com aquela ponta, né? Enfiavam um ferro dentro do nariz do focinho do boi e saía puxando ele. Aquilo dói, ele leva o boi onde ele quer. E Deus está dizendo aqui: eu sei da sua rotina. Você acha que você é o bom? Eu sou o Senhor de toda a terra. Eu sei da sua rotina, eu sei o que você pensa. Isso aqui é para o rei Senaqueribe, mas é para todas as pessoas que têm maldade em seus corações. O Salmo 139, Davi disse: Senhor, tu me sondas e me conheces. Conhece o meu sentar, o meu deitar, o meu levantar. Conhece os meus pensamentos. Antes que uma palavra chegue na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. O Senhor me cerca de todos os lados. Para onde eu fugirei dos teus olhos? Para onde? E Deus está dizendo: eu sei que hora que você dorme, que hora que você levanta, eu sei o que você assiste, eu sei o que você ouve, eu sei o que você fala, eu sei o que você pensa. Sabe, lá no recôndito dos seus pensamentos, lá no íntimo da sua mente, aquilo que ninguém sabe, só você, está escancarado aqui no céu. Está escancarado aqui todos os teus segredos. Eu sei de tudo. E eu colocarei um gancho no teu nariz e puxarei você. Pelo mesmo caminho que você veio com a sua arrogância, eu farei você voltar com o rabinho entre as pernas. E você saberá que eu sou o Senhor. Essa palavra tem duplo significado. O primeiro significado é para o rei Senaqueribe e para todas as pessoas as quais ele representa, as pessoas que se levantam contra Deus e contra o povo de Deus. Ainda bem que eu sou crente. Tem muitos crentes se levantando contra Deus, no seu comportamento, nos seus pensamentos, nas suas práticas, nos seus vícios, nos seus maus hábitos. Tem muito crente se levantando contra Deus.
Sabe o que Deus reprova, mas ainda assim pratica. O pastor não está vendo. Lembra que não é o pastor. Deus sabe que hora que você deita e que hora que você levanta. Ele conhece o teu caminho. Cuidado para ele não fazer com você o que ele fez com o rei Senaqueribe. Cuidado. Essa é a primeira palavra. A segunda é para quem está servindo a Deus fielmente. Que Deus vai fazer isso com todos os seus inimigos. Então, não tenha medo. A resposta de Deus número 2: Ele não deixa um filho sem resposta. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Ele não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará. Não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Deus tinha feito uma promessa para o rei Davi, que da linhagem dele nunca faltaria rei em Israel. E se matasse esse rei, terminaria com a linhagem. Então essa é uma promessa que Deus está falando também para o rei. Então o anjo do Senhor, provavelmente o próprio Deus ou Jesus Cristo, quando a palavra de Deus traz anjo do Senhor no Antigo Testamento, está se referindo a Deus Pai, ao Espírito Santo ou a Jesus, é um dos três. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. 185.000 guerreiros. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Lembra o exército que era o perigo, que era o medo? Já não existe mais. Porque existe um Senhor. E tudo tem limite. Quem coloca o limite é o Senhor, que diz: não tenha medo. Certo dia, quando adorava no templo de seu Deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. O que Deus falou para ele? Colocaria um espírito de temor nele, ele fugiria, voltaria para casa e lá ele seria morto à espada. O anjo do Senhor veio, acabou com o exército dele. Agora ele decidiu sozinho, e como todo covarde, todo arrogante é covarde, ele é arrogante enquanto ele tem recursos. Tira um recurso dele, a covardia aparece, e aí ele correu para onde? Para casa, para o colinho da mamãe, para baixo da cama. E aí ele foi lá para o templo dele. Quando ele está lá no templo adorando o Deus dele, 2 filhos dele vieram e o mataram à espada. Dá para brincar com esse Deus? Dá para brincar com esse Deus? Não dá. Dá para confiar nesse Deus? Dá para confiar nesse Deus. Portanto, a palavra de Deus para mim e para você hoje é a seguinte: você ouvirá 2 vozes na sua aprovação, a voz da aprovação e a voz do provedor. A voz da aprovação vai desafiar a sua fé, desafiar a sua força e desafiar o seu Deus. Mas a voz do seu provedor, ele desmonta os seus desafios. Ele desmontou todos os problemas de Israel aqui. Todos os problemas ele desmontou. Quando a voz da aprovação vier, não ceda. Não ceda, fique firme. Fique firme. Não se entregue. E não acredite no poder do seu problema. Mas pastor, meu problema é tão forte. Ele é mais forte do que você, mas não é mais forte do que o seu Senhor. Se está duro para você, está difícil para você, corra para os braços do seu Senhor. Abra o seu problema para Ele, abra a cartinha de Ele e fala: Senhor, está aqui, é mais forte do que eu. Mas não é mais forte do que o Senhor. Quando a voz do provedor não for ouvida, porque às vezes você vai orar e parece que Deus não vai falar nada. Já experimentou isso? Você busca Deus: Senhor, aqui está meu problema, e parece que Ele não fala nada, parece que Ele nem se importa com você, não é?
Já experimentou isso também? Pois é, isso também é natural. Não é que ele não está falando, é que entre você e ele existem muitas coisas, as dúvidas, os problemas que você acha maiores do que você. O problema não está com ele, está com você. Tem muitas coisas impedindo você de ouvi-lo. E muitas vezes você não está preparada, nem preparado para a resposta dele, porque não é sempre que ele vai dizer sim para você. Ele vai te livrar de muitas coisas? Vai, mas às vezes o cachorro vai te pegar. Um problema financeiro vai te pegar. Um problema emocional vai te pegar. E muitas vezes nós não estamos preparados para o não. Nós somos filhinhos mimados, acostumados com o sim, só queremos sim de tudo. Papai, quero poder na tomada. Se o pai falar não, a gente apronta um berreiro, tem que ir no psicólogo. Não pode poder daí, o senhor não me ama. Não é? Nós somos filhos mimados, que não podemos ouvir um não. Então Deus não fala não na hora, porque se a gente falar não, a gente entra em depressão espiritual. E por isso nós não ouvimos nada. Mas quando você não ouvir a voz dele, o que você deve fazer? Não pare de orar. A palavra de Deus em Tessalonicenses diz: orai sem cessar. Não pare de orar. E não se desespere. Nenhum problema que é grande demais para você é grande demais para Deus. Não existe problema que Deus não possa solucionar. Então não se desespere, confie, não tenha medo e não pare de buscar a Deus, porque a resposta virá do jeito que veio para o rei Ezequias. Quando a voz da aprovação vier, não dê ouvidos a ela. Use a sua voz para buscar a Deus. Não busque outra solução quando Deus falar. Ouça, siga, creia e contemple. Contemple a ação maravilhosa e indescritível do poder em Deus, do poder de Deus em favor de seus filhos. Quando vier aquela voz do seu ouvido, é muito para você, não dê ouvidos para essa voz. Use a sua voz para buscar a voz de Deus. E como é que Deus vai falar com você hoje? Naquele dia Deus usou o profeta Isaías. E hoje, como que Deus vai falar com você? Através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus escrita no seu idioma. Deus te ama ou não ama? Ele quer falar com você e Ele escreveu para você. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para você. Você quer ouvir a voz de Deus? Você tem que ler a Bíblia. Tem que procurar os profetas? Não, você tem que ler a Bíblia. Eu não estou entendendo. Converse com o pastor. Converse com as pessoas que já entendem mais da Bíblia para te explicar. Mas leia a Bíblia e certamente Deus vai falar com você. Amém? Amém. Abaixa a sua cabeça, por favor. Certa vez Jesus disse para pessoas que estavam passando por provações terríveis, e ele disse para elas a mesma coisa que Deus disse para o rei Ezequias: não tenham medo, não tenham medo, eu deixo para vocês a minha paz dou a vocês, não fiquem com seus corações turbados, escuros, preocupados, eu tenho uma paz para vocês. Venham a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, todos os que estão oprimidos, os que estão estressados, os que estão depressivos, os que estão chateados, os que estão decepcionados, os que estão sofrendo. Venham a mim todos os desempregados. Venham a mim aqueles que não estão sendo amados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, ouça a minha voz, siga as minhas direções, siga os meus conselhos,
E aí você vai achar descanso para a sua alma. Porque o seu problema é a sua alma. E só eu posso resolver o problema da sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero suavizar a sua vida. Eu quero aliviar a sua vida. Jesus disse. Jesus é o seu Senhor. Ele é o seu guia. É aquele que guia você pelo caminho certo. Ele é o teu protetor. Quando você sentir fraqueza, Ele é a sua força. Ele é o seu protetor. E quando o inimigo te alcançar, Ele vai cuidar de você. E quem tem que se cuidar é o seu inimigo, porque vai se ver com ele. Ele é o seu bom pastor, Ele cuida de você. Fale com Deus como você está.